Beleza, meu camarada, minha camarada, tamo junto, professor Possati, na área, para a gente fazer a correção aí no nosso primeiro simulado Cefaz Alagoas, questões de contabilidade geral avançada e também contabilidade de custos. Então preparei aqui questões interessantes, espero que você goste. Deu trabalho pra caramba, simulado dá trabalho pra gente, mas é sempre um enorme prazer. Cada novo simulado aqui nós aprendemos, né, um pouco mais, alguns detalhes, alguns pontos e nos antecipamos às possíveis exigências aí na sua prova, tá bom? Beleza? Então vem comigo na tela, vamos embora, vamos destruir aí essas questõezinhas que eu pessoalmente preparei para vocês aí. Contabilidade geral. Então, primeira questãozinha, questão 57 do seu caderno de provas, falava o seguinte: o ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. No entanto, a entidade deve testar a perda de valor dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, comparando o seu valor recuperável com o seu valor contábil, anualmente, sempre que existam indícios de que o ativo intangível indício de que o ativo intangível pode ter perdido valor. Pessoal, vida útil indefinida não amortiza. Então, o gabarito está correto. Lembre-se disso. Vida útil indefinida não amortiza, mas ele sofre o teste de recuperabilidade. Então, no entanto, a entidade deve testar a perda de valor dos ativos intangíveis com vida útil indefinida. Tá bom? Então, o teste de recuperabilidade independe se a vida útil é definida ou indefinida. Tá bom? Agora, a amortização precisa, né, de um limite ali, de uma vida útil. Ela tem que ser definida, senão eu não consigo efetuar o cálculo da amortização. Tá bom? Então, a questãozinha aí que explora esse contexto no âmbito aí do CPC 04, ativo intangível. Próxima questãozinha falava o seguinte, uma situação hipotética assertiva. A companhia Strategy SA possui 12% das ações ordinárias da companhia Coruja SA. Sabe-se que as operações entre as companhias são materiais e que existe intercâmbio de diretores e gerentes em algumas oportunidades. Assertiva. Nessa situação, a companhia Strategy SA deverá avaliar sua participação na companhia Coruja pelo método de equivalência patrimonial, mesmo possuindo apenas 12% das ações ordinárias. Então, a questão que explora aí esse contexto de influência significativa, tá bom? Então, questão sobre o CPC 18, investimentos em controladas, coligados, empreendimentos controlados em conjunto, né? Aplicação do método de equivalência patrimonial no contexto dessas entidades aí. Perfeito? Então, avaliação, né, de investimentos permanentes nessas sociedades. Muito bem. E aqui nós estamos diante de coligação. E para que seja realizada uma coligação, nós temos que ter o quê? Influência significativa. Perfeito? Só que essa influência significativa, ela tem um contexto subjetivo. Então, o que a norma fez? Olha, presume-se que tenha influência significativa caso a empresa detenha 20% das ações lá com direito a voto, as ações ordinárias da investida. Então, 20% influência significativa presumida. Só que essa influência significativa presumida, ela possui um caráter relativo, não é algo absoluto. Ou seja, não significa que se eu tenho 20%, sempre terá influência significativa, e não significa que se eu tenho menos, no exemplo dessa questão aqui eu coloquei 12%, justamente para explorar esse detalhe aí. Eu posso ter menos de 20% e mesmo assim eu sou capaz de influenciar lá nas decisões da empresa. Então, influência significativa é isso, capacidade, né, o poder de influenciar nas decisões operacionais, financeiras da entidade, tá bom? E aí, o CPC 18, muito inteligente, ele colocou, né, deixa eu colocar aqui, ó, CPC 18, ele colocou lá evidências, né, de existência de influência significativa. Então ela é evidenciada por representação no Conselho de Administração da diretoria da investida, participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive aí, dividendos, né, ela fala mais ou menos isso aí, operações materiais entre investidor e investida, eu coloquei aí, né, até destacado,
intercâmbio de diretores gerentes, também de forma destacada, e fornecimento de informação técnica e gerencial. Ou seja, essas aí são evidências. Nesse caso concreto aqui, nessa situação hipotética, perceba que a companhia estrangeira ela possui 12%, que num primeiro momento não se enquadraria como uma coligação. Só que daí, fala o seguinte, ó, sabe-se que as operações entre as companhias são materiais, então olha aqui, ó, primeira evidência, operações materiais, e que, segundo evidência, existe intercâmbio de diretores e gerentes em algumas oportunidades. Olha aí. Então, a existência e influência significativa evidenciada por operações materiais e intercâmbio. Perfeito? Então, mesmo possuindo apenas 12% das ações ordinárias, a companhia Strategy deverá avaliar sua participação na companhia Coruja. Por quê? Porque estamos diante de uma coligação. Há influência significativa em que pese os 12% ali, tá bom? Bem bacana essa questão aí para explorar esse detalhe. Vamos embora, questão 59. A entidade deve reconhecer um ativo financeiro ou um passivo financeiro em seu balanço patrimonial quando e apenas quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Isso aí está correto, uma exigência literal lá do CPC 48, né, que explora esses critérios aí de reconhecimento. Ela fala quando e apenas quando a entidade, isso aqui, né, às vezes pega aí. Então a gente coloca justamente para ligar o alerta. Eu sei que lá na hora da prova você fica assim, pô, quando, apenas quando? Sempre quando tem esse apenas, não cai nessa balela aí de quando tem a palavra sempre, quando tem a palavra apenas, ou seja, expressões restritivas, o itemzinho aí, a questão estará errada, tá bom? Isso é balela. Então essa questão eu coloquei justamente para reforçar isso aí, tá? Então cada questão aqui, pessoal, ela é pensada. Eu não vou, ao elaborar o simulado, cada questãozinha é elaborada a dedo ali para explorar uma perspectiva aí para te ajudar nesse processo de jornada aí, né, de estudos rumo à aprovação, tá bom? Então tudo é pensado aqui, nada é jogado aqui a esmo, né? Está diante aqui do Estratégia Concurso, a qualidade sempre em primeiro lugar. E nós estamos sempre tentando, obviamente, trazer o melhor para você. Então, nesse simulado, cada questão aqui tem o porquê, tá bom? E essa aqui é justamente para explorar esse apenas aí. Então, exigência literal do CPC 48. E é claro que no nosso curso aí, nós sempre estamos destacando esse apenas, um não ali, que o examinador adora tirar um não e tornar uma assertiva errada, tá bom? Essa aqui está correta, exigência literal do CPC 48. Questãozinha próxima aí, também explorando o CPC 48, fala o seguinte: no desreconhecimento de ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é reclassificado para o resultado. Isso está correto. E essa questão que eu coloquei, estava ali no CPC 48, até poderia ter explorado outro pronunciamento, mas deixei também nesse contexto aqui. Porque sempre, pessoal, tudo que tiver lá em outros resultados abrangentes, e quando é desreconhecido, o que significa desreconhecimento? É a baixa do ativo, né? No desreconhecimento, na baixa, se vendeu lá, enfim, esse ativo financeiro, mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, houve uma negociação desse ativo financeiro, há um desreconhecimento. Beleza? E ele fala assim, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes, que uma das características desses ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que é a diferença entre o custo amortizado, ou seja, o principal mais a atualização, né, os juros lá, essa diferença entre esse valor e o valor justo, né, no mercado lá, essa variação do valor justo desse ativo financeiro, essa variação ela não vai para o resultado. O próprio nome já diz ali, ativo financeiro mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, enquanto a empresa ela possui esse investimento nesse ativo financeiro, essa variação entre o valor justo e a curva do papel, esse custo amortizado, o que significa isso? Quando eu paguei 100, só que deu 10% de juros no período, então tem 110. Só que o valor justo está 120, por exemplo. Então nós temos aí uma diferença de 10. Essa diferença
entre o valor justo e o custo amortizado, ela não vai para o resultado no primeiro momento. Ela é carregado, essa diferença pode ser tanto positivo quanto negativo. Se é uma diferença positiva, isso entra, né, num ajuste lá de avaliação patrimonial credor no patrimônio líquido, dentro aí desses outros resultados abrangentes. Se é uma variação negativa, vai entrar como um ajuste devedor. Tá? E essas variações vão entrando, credor, devedor, credor. E aí lá no final, quando houver o desreconhecimento desse ativo financeiro, esse valorzinho e outros resultados abrangentes, ele é reclassificado para o resultado, tá bom? Beleza? E essa questão, fazendo um gancho bem no início que eu falei, poderia ter cobrado outra perspectiva aqui. Então, vamos lá. Nós temos aí também dentro do contexto do investimento permanente em coligados, em controladas, lá no exterior, e aí tem aquela variação entre o euro, por exemplo, entre o dólar, né, e o real, essas variações cambiais nesses investimentos. Então isso aí surge lá no contexto CPC 02, também são carregadas, né, dentro de outros resultados abrangentes. E aí vai para resultado quando? Quando esse controlado, essa coligada, esse investimento, ele é desreconhecido. Então há uma venda, uma baixa, enfim. Então, também. Então, regra geral é isso. Tudo que tiver em outros resultados abrangentes, quando for desreconhecido, vai para o resultado, tá bom? E aí pode aparecer mais de um exemplo. Os dois exemplos mais comuns e que eu creio que possa aparecer é esse, dessa questãozinha, e também aí nesse contexto, né, do CPC 02, investimentos em controlados, em coligados, essas variações cambiais aí. Então fique esperto, gabarito certinho, muito bacana essa questão aí pra gente fazer essa parada, é um ponto avançado aí da disciplina, obviamente. CPC 46 agora. Mensuração a valor justo. Estabelece uma hierarquia de 3 níveis para o valor justo, o qual prioriza as informações quando a mensuração do valor justo pela empresa, para maximizar o uso de informações não observáveis, de modo a mitigar eventuais riscos decorrentes dos preços praticados pelo mercado. Galera, tá errado isso aí, né? Questão que eu peguei aqui, importante. Um dos pontos mais importantes do CPC 46 é você saber esses níveis hierárquicos para a mensuração do valor justo. Então, nós temos aí, nível 1 são preços cotados, né, não ajustados lá do mercado, quando há uma boa frequência, né? Então, é um ativo lá, um elemento patrimonial que tem uma boa frequência. Então, os preços estão cotados lá, tá show de bola. Então, nós temos aí um caráter bem objetivo. O preço está cotado lá, peguei, beleza. Nível 2, dados observáveis, tá bom? Dados observáveis ali no mercado, show de bola, então nível 2. E aí o nível 3 são dados não observáveis. E aí, nesses dados não observáveis, envolve muito o contexto interno, as premissas que a entidade, baseado, né, claro, lá em todo o seu conhecimento do negócio, os seus peritos ali, os seus gerentes, seus gestores, baseado nas suas premissas, eles vão chegar a um valor justo lá. Perfeito? Tranquilaço? Então, por isso que o valor justo é diferente do valor de mercado. Valor de mercado é ali, seria o preço cotado, dado observável no mercado. Agora, muitas vezes nós não temos esse valor de mercado. E aí, nós temos premissas baseadas, né? Pô, o valor justo é esse aí. É algo bastante complexo, mas isso para alguns elementos patrimoniais mais complexos também, tá bom? Beleza? Então, níveis hierárquicos para mensuração do valor justo. Então, o gabarito aqui está errado. Por quê? Porque, deixa eu pôr na tela aqui, porque ele falou o seguinte, ó, para maximizar os usos de informações não observáveis. Não, quanto mais para baixo aqui, ó, mais subjetivo é, né? Premissas, altamente subjetivo, preço cotado, altamente objetivo, é o preço que está ali, cotado, né? Tá R$100, R$100, peguei. Ao nível dados não observáveis das premissas, né? Então, bem mais subjetivo. Então, tem que maximizar o uso de informações observáveis, de modo a mitigar eventuais riscos de preços praticados. Isso aqui, de modo a mitigar, é o que eu chamo, né, de justificativa bonita. Justificativa bonita. O que é isso? Se você
né, não vem acompanhando outros simulados. Eu já expliquei sobre isso. O CESP adora fazer isso, as bancas, né, de uma maneira geral, dentro de assertivas. Eles colocam lá uma afirmação errada e aí eles põem vírgula e te explico, né? Tento te mandar, olha, faz sentido esse erro por causa disso. Que nem eu coloquei ali, ó. Premissa, quando a mensuração do valor justo pela empresa para maximizar o uso de informações não observáveis. Então, é uma premissa errada, né? E aí, uma justificativa, como se fosse uma razão para aquele contexto ali. Daí eu coloquei assim, ó, de modo a mitigar eventuais riscos decorrentes dos preços praticados pelo mercado. Então, perceba que eu potencializo a probabilidade de você errar a questão. Porque eu tô te dando uma justificativa ali, pô, faz sentido, cara, para mitigar eventuais riscos decorrentes dos preços praticados pelo mercado. Então, eu não vou utilizar dados observáveis, eu utilizo dados não observáveis, né? Só que é uma explicação que é para te levar aí, né, pro barro, né? Então, não vá pro barro. Vem conosco e se liga. E esse feeling você vai pegando ao longo da resolução, né, de dezenas e dezenas de questões. Então, essa questãozinha aqui, aproveito para reiterar, ou se você nunca já pegou essa dica minha aqui nos simulados e durante os extensivos eu explico isso também, em diversas oportunidades, né, do curso. Então, se liga nessa parada aí, tá? Muito bacana. Vambora, vamos indo aí. Situação hipotética. Essa situação aqui, essa questão, eu peguei um caso prático, fui lá nas notas explicativas da Gerdau, né, uma das grandes empresas, notas explicativas das demonstrações finalizadas em 2018, né? Muito bem, e aí tem as notas explicativas, e dentro das notas explicativas nós tínhamos essa situação aí. Então eu troquei, onde estava lá Gerdau, eu coloquei, né? Daí eu fiz, claro que eu adaptei, né? Vamos lá, então a situação hipotética falava o seguinte: a Companhia Siderúrgica Coruja S.A. e suas controladas são autoras em ações judiciais referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, para os quais vinham realizando depósitos judiciais e provisões contábeis de valores de discussão atualizados em ambos os casos pela taxa Selic, que se referiam a valores não liquidados de PIS e COFINS desde 2009, cuja visibilidade estava integralmente suspensa em função da realização dos referidos depósitos. Em 15 de março de 2017, o STF analisou o processo relacionado a esse assunto e, por 6 votos a 4, foi tomada a seguinte decisão: o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. A decisão tomada pelo STF produziu efeitos em todos os processos judiciais em curso em função da sua repercussão geral. Contudo, após a publicação do acordo, em 2 de outubro de 2017, a PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, opôs recurso de embargos de declaração, alegando que a decisão do Supremo foi omissa em determinados pontos e requereu a modulação dos efeitos da decisão, o que pode limitar a produção dos seus efeitos para os contribuintes. Em 31 de março de 2017, a companhia realizou a reversão da provisão contábil registrando os montantes anteriormente provisionados e sua demonstração do resultado do exercício. Em suas notas explicativas, a companhia esclarece que essa reversão foi baseada na conclusão do referido julgamento pelo plenário do STF, com repercussão geral, e nas práticas contábeis adotadas no Brasil, e no posicionamento dos seus assessores jurídicos, ao reavaliar a probabilidade de perda nas ações em curso relacionadas ao tema, concluíram que a probabilidade de perda quanto ao julgamento do mérito nas referidas ações passou a ser remota. Informação importante aqui, né? A partir da mencionada decisão. Vamos embora. E aí, a assertiva. Vamos lá. O posicionamento adotado pela companhia não encontra amparo no CPC 25. Provisões passivos contingentes e ativos contingentes, em função da possibilidade de que o STF entenda como presentes os requisitos para aplicação de modulação ao caso e de que a aplicação de tal instrumento resulte na limitação dos efeitos da decisão já proferida, ocasião em que a probabilidade de perda permaneceria sendo provável até o trânsito em julgar nos processos em curso. Bacana essa questão, né? Então, questão baseada em fatos reais. É só você pegar as notas explicativas da Gerdau e conferir. Gerdau S.A. 2000, isso aqui é 2018, tá? Beleza.
E aí nas notas explicativas da Gerdau, ela fala o seguinte, ó. Ela fala todo esse contexto, né? E aí, basicamente, deixa eu voltar aqui para a tela. Basicamente, todo esse contexto aí realmente é um caso real, né? Então, a gente sabe que teve realmente essa decisão da STF aí, beleza? E inclusive até hoje estão em discussão essa parada aí. Muito bem. Então o que ela fez? Ela tinha provisionado, né? E aí, como teve esse contexto, quando ela provisionou é porque era provável a saída. E aí teve uma decisão da STF. Aí o que ela fez? Cara, isso aqui era milhões e milhões, isso aí. Eu não lembro as cifras aqui. Aí ela fez o seguinte, cara, considerando, né, a conclusão do STF, as práticas contábeis adotadas e a posição, né, dos assessores jurídicos, que entende, né, que veja muito bem que ele fala ali, ó, quanto ao julgamento do mérito nas referidas ações, passou a ser remota a partir dessa decisão. Então, se passou remoto, o que eles fizeram? Reverteram. E isso impactou positivamente o resultado. Tá? Beleza? Vamos embora. E aí, na assertiva aqui, que é criação minha, né, obviamente, eu coloquei o seguinte, o posicionamento adotado pela companhia não encontra amparo no CPC 25, em função da possibilidade que o STF entenda como presentes requisitos para aplicação da modulação ao caso. Por quê? Porque a PGFN aqui, ó, Procuradoria da Fazenda Nacional, ela opôs o recurso de embargos de declaração, alegando que a decisão do Supremo foi omissa em determinados pontos e requereu a modulação. Então, a Procuradoria requereu a modulação. E é o que eu coloquei aqui, ó. Então, caso, né, o STF entenda como presentes requisitos para aplicação da modulação, de que a aplicação do instrumento resulte na limitação dos efeitos da decisão já proferida, nessa ocasião, a probabilidade de perda permaneceria sendo provável. E aí, então, essa reversão estaria errada. E aí, o que você marcou aí? Certo ou errado? Certo ou errado? Será que a posição da Gerdau aí, ela está correta? Porque a Gerdau reverteu, né? Mas eu estou trazendo uma assertiva que fala o seguinte, cara, será que realmente é o mais correto, considerando essa decisão dos embargos aí da modulação? Bem bacana, né? A questãozinha aqui para a gente sair lá da caixinha, né? E realmente refletir. É algo bem interessante. Isso aqui podia ser muito bem um caso aí de questão discursiva, né? Seria ótimo para você discorrer nesse caso se estava certo ou se está errado, tá bom? Muito bem, então eu considerei aqui, deixa eu colocar mais um detalhe aí, como errado. Então tá errado. Por quê? Veja o itemzinho 59 do CPC 25. As provisões devem ser reavaliadas em cada data do balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Se já não for mais provável que seja necessário uma saída de recurso que incorpora o benefício com o futuro liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Então, a Gerdau tomou como base o item 59 do CPC 25. E aí fala o seguinte, as provisões devem ser reavaliadas em cada data do balanço. E aí, lá nas suas notas explicativas, lá eles falam lá que a companhia poderá, né? É alguma coisa nesse sentido. Então aqui, ó, ela poderá reavaliar. Ela fala, poderá ser necessária uma reavaliação do risco de perda, alguma coisa nesse sentido. Né? A depender, obviamente, desses termos lá da modulação do STF. Tá? E ela fala que pode resultar em constituição de novas provisões futuras sobre o tema. Então, eu creio que ela está correto aí a posição da Gerdau. Ela reverteu a parada, né, a provisão, e aí, considerando que está remoto. Mas se houver a decisão do STF, não tem problema. A gente vai provisionar de novo, tá bom? Então, impactou positivamente aqui, só que mudou, né? Então, se mudou, se o STF vir hoje aí falar, cara, perdeu aí Playboy, todas as empresas, né? Então, acataram ali a decisão da Procuradoria da Fazenda Nacional, o que vai acontecer? Elas vão ter que provisionar de novo, porque agora era remota, virou provável de novo, não tem problema, tá bom? É isso que fala o item 59, olha, deve ser reavaliado em cada data do balanço. Hoje, a situação é o quê? Que é remota, porque eles entendem que o STF não vai aceitar a modulação, entenderam? Então, reverteu, tá certa a posição da Gerdau. É claro que eu botei aquilo ali para te jogar uma pulga atrás da orelha, né? Considerando a modulação, então... Bacana essa questãozinha aqui. Horas, né, para mim elaborar essa questão aqui,
Primeiro que eu precisei ler, cara, eu li todas as notas explicativas para tentar achar alguma coisa sobre provisões, aí achei lá, beleza, pois li várias notas explicativas de diversas empresas e quando eu caí nessa aqui, essa aqui é interessante. Beleza, e depois mais um tempo para fazer, então deu trabalho essa questão aqui, espero, né, que tenha sido bacana e depois manda um feedback pra gente, tá? Próxima questão aí, interessante também, essa questão eu fiz com o objetivo de lembrar aí você que o CPC 06 ele alterou, e aí achei interessante elaborar uma questão assim, seria muito massa se o CESP, Sebrasp, ele explorasse alguma coisa fazendo esse contraponto. Ele faz muito isso com a Lei 6404, com as novidades, alterações, né, que nem são mais novidades. As alterações que ocorreram na Lei 6404 lá em 2007 e também em 2009. Né? Nós tivemos a edição de duas leis que alteraram a Lei 6404. Essas duas leis, na verdade, elas prepararam o terreno para os pronunciamentos contábeis. Tá? Muito bem. E aí nós tivemos uma revisão 2 do CPC 06 com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019. Né? E isso começa a ser alvo de exploração em prova. Né? E aí esse itemzinho foi elaborado com esse objetivo. Com a revisão 2 do CPC 06, a operação de arrendamento mercantil, houve a introdução de um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Nesse sentido, um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos de arrendamento. Isenções foram previstas para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. Beleza, galera? Isso aí tá certinho, é justamente isso. Então, antes nós tínhamos aí essa classificação em financeira e operacional, hoje nós temos, mas isso é só importante para quem? Para o arrendador. Para o arrendatário, independe se é operacional e financeiro. Isso aqui também foi uma nota explicativa, acho que foi da Embraer, que eu estava lendo lá, 2018 também. E aí é um texto, cara, quase igual isso aí que ele colocou. Com a revisão 2 do CPC, opa, isso aqui dá uma questão de prova. E aí eu peguei também, baseado num caso concreto, a Embraer explicando esse contexto, que com a revisão 2 do CPC, houve introdução de um modelo único de contabilização de arrendamentos, isso aqui, sob a ótica, né, ele até fala ali, ó, no balanço patrimonial para arrendatários, né, porque para o arrendador, ele tem que classificar em financeiro operacional. Lembrando lá a essência, no financeiro, uma essência de compra, né, aquisição financiada, tá bom? E o operacional, ele tem uma essência de aluguel. Tá bom? Então, para o arrendador é importante essa classificação, para o arrendatário um modelo único, aí foi o que falou, né, as notas explicativas da Embraer, tá bom? E aí ela trouxe também uma das novidades, essas isenções, elas foram previstas para arrendamentos de curto prazo e de itens de baixo valor, tá bom? Beleza? Então tá certinho essa questão explorando esse contexto. Vamos lá, questão 64, situação hipotética. A companhia Core S.A. publicou as seguintes informações sobre as notas explicativas referentes ao exercício 2018. Nota 1. Nos termos do Estatuto Social, os acionistas têm direito a dividendos equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com as disposições da Lei 6404/76. A proposta de distribuição de dividendos para o acionista é reconhecida como passivo no balanço patrimonial ao final do exercício. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório é reconhecido em conta específica, como dividendos adicionais propostos dentro do PL, patrimônio líquido, até que seja aprovado em assembleia pelos acionistas, quando a reserva é revertida contra um passivo no balanço patrimonial. Esse aqui também é um caso concreto baseado aí nas notas explicativas da Embraer 2018. Tá? Eu coloquei a seguinte assertiva. Depois dessas informações, o auditor fiscal da Cefaz Alagoas pode concluir que o procedimento adotado pela companhia Core, no que se refere à distribuição de dividendos, está inadequado, pois não observou as disposições da legislação societária. Gabarito errado, o procedimento está adequado. Tá? Isso aí foi uma situação que eu peguei, claro que não foi a nota 1, mas é uma das notas explicativas lá ao balanço patrimonial presente nas notas explicativas da Embraer 2018.
Né? Ele fala lá que o Estatuto Social, eu acho que era 25%, né? Tem direito a dividendos, e ele estava explicando qual era a forma aí de contabilização dos dividendos. E está perfeitamente aí conforme disposto na legislação societária. É bem isso aí mesmo. Propósito de distribuição para acionista reconhecido como passivo, né? Dividendos a pagar ao final do exercício. Qualquer valor acima do mínimo é reconhecido em conta específica, os adicionais, dividendos adicionais propostos, e vai lá dentro do PL, até que seja aprovado em assembleia pelos acionistas. Aprovou em assembleia, opa, virou o quê? Obrigação. Então essa reserva ela é revertida do PL para o passivo no balanço patrimonial. Perfeito, cara. Esse aí, a questãozinha ficou top também, né? Então é isso. Fechou. Questão 65. A quantificação do ajuste a valor presente deve ser realizada em base linear a partir da origem de cada transação, sendo seus efeitos apropriados nas contas que se veiculam. Isso é uma questão sobre CPC 12. Ele fala o seguinte: olha, a quantificação do ajuste a valor presente deve ser realizada em base exponencial pro rata dia, tá? Ou seja, diariamente ali, esse valor ele deve ser atualizado a partir da origem de cada transação. Então, gabarito errado aí, exigência do CPC 12. Outra questãozinha bem interessante, fala o seguinte: eu peguei uma notícia, né? Portugal assina contrato para aquisição de 5 aviões multimissão Embraer KC-390. E galera, assim como o cidadão, esses aviões aí, eles estão aqui, fazendo só um breve parênteses, eles estão entre os aviões mais modernos do planeta, esse KC-390. E é tecnologia nossa aqui do Brasil, Embraer, cara. Eu adoro a Embraer, é uma empresa que eu admiro muito. E eu sempre acompanho as demonstrações contábeis, estou lendo, né? Tanto é que, acho que umas 4, 5 questões aqui do nosso simulado foram baseadas nas notas explicativas da Embraer. Então, aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse KC-390. E, pô, é um avião que foi entregue para a aeronáutica, o primeiro. Ele inicia a operação agora, no final de 2019, né? Foi entregue aí os primeiros, e já estão sendo comercializados aí para o mundo. E essa notícia é justamente isso. É uma notícia aí de 22 de agosto de 2019, que fala sobre essa venda desse avião KC-390, que é um avião multimissão, ou seja, significa que ele pode transportar, pode atacar, pode fazer um monte de questões logísticas, abastecer jatos. Então, ele é um avião multifunção. E ele foi vendido aí uma leva de aviões para o governo de Portugal. Olha o que diz a notícia. O governo de Portugal e Embraer assinaram hoje, em cerimônia, né, 22 de agosto, em cerimônia realizada nas instalações da Embraer em Évora, lá, né, que ela tem instalações lá em Portugal, o contrato para aquisição de 5 aviões de transporte multimissão KC-390, suporte, serviço, simulador de voo, com parte do processo de modernização das capacidades da Força Aérea Portuguesa para apoiar as operações das Forças Armadas de Portugal e aumentar a prontidão em missões de interesse público. As entregas estão programadas para começar em 2023. Olha que legal isso aí, né? E aí eu peguei essa notícia, cara, dá para fazer um monte de questões aqui. Daria para fazer bem mais do que eu fiz, mas eu explorei alguns, desde a contabilidade básica, né, considerando notícias acima, julgos e de seguir. Essa aqui, contabilidade básica, né? Por quê? Porque o CESP, às vezes, do nada, ele cobra uma questão bem tranquilinha, assim, básica. Então, a ideia dessa questão é justamente isso, né? Não vamos ficar só na parte mais avançada, mas trazer também algo mais básico ali. Aquela de dividendos, é uma contabilidade geral, essa aqui também uma contabilidade básica, bem introdutória, né, que fala o seguinte: a assinatura do contrato em 22 de agosto de 2019 representa um fato contábil. Galera, é o exemplo clássico, a assinatura de contrato. Qualquer livro doutrinário, você vai encontrar que a assinatura de contrato é um ato, né? Ato não é fato, é um ato administrativo, ato contábil. Então o gabarito está errado. Perfeito? Ele vai vir impactar, mas nesse primeiro momento, né, a mera assinatura aí é um ato, tá bom? Então, o gabarito é errado. 67, aí eu entro em questões relacionadas ao CPC 47.
Entre os critérios que devem ser atendidos para que a Embraer contabilize os efeitos de um contrato com o cliente dentro do alcance CPC 47 estão a aprovação do contrato pelas partes, mesmo que verbalmente, e o comprometimento em cumprir suas respectivas obrigações. Eu tenho certeza absoluta que esse item do CPC 47 será explorado em prova. Ainda não foi, mas quando cair lá não vai ser uma novidade para você, né? Cara, vai cair na prova essa parada aqui do verbalmente. Você pode, eu tenho quase certeza, principalmente para quem não assistiu a aula lá do CPC 47, que obviamente eu frisei esse contexto, é o seguinte, esse verbal aí está lá no texto do CPC 47. Então eu coloquei aqui, ó, para ganhar tempo, tudo já que você precisa saber. Então, critérios para identificação do contrato do CPC 47. Então, as partes elas devem aprovar o contrato e essa aprovação pode ser escrito, verbal, de acordo com as práticas usuais do negócio e estiverem comprometidos em cumprir com as suas respectivas obrigações. A entidade puder identificar os direitos de cada parte, a entidade puder identificar os termos de pagamento, o contrato possuir substância comercial e é provável que a entidade receberá a contraprestação. Então, nesse exemplo aí da assinatura do contrato da Embraer lá com a Força Aérea Portuguesa, você pode ver, né? Elas aprovaram, obviamente, o contrato, né? Inclusive ali naquela notícia tem a foto lá dos caras apertando as mãos. Então, pô, é obviamente que nesse caso é um contrato escrito, envolve umas cifras milionárias aí, né? Acho que talvez 5 aviões vai entrar nos bilhões. Então, é um contrato bilionário da Embraer com a Força Aérea Portuguesa. Obviamente que isso aí foi escrito, não foi, não, beleza, cara, pode deixar que eu te pago aí, sei lá quantos milhões para cada avião, tá? Então, obviamente que elas aprovaram o contrato, foi identificados os direitos de cada parte, né? Os termos de pagamento, como que se dará esse pagamento, né? Isso aí tudo estará lá no contrato. O contrato possui substância comercial, é óbvio, né? Não existe almoço grátis. E é provável que a entidade receberá a contraprestação. No caso, a Embraer ela vai receber esse valor, tá? Então, o gabarito aí está certinho. Entre os critérios estão a aprovação do contrato, né? E mesmo que verbalmente. Tá? Então, existe lá. Ele pode ser escrito verbalmente ou ainda de acordo com as práticas usuais do negócio. Está lá no CPC 47, certeza absoluta que isso aí pode ser explorado em prova. E nós já nos antecipamos aqui por meio desse simulado. Questão 68, achei interessante, uma questão bem simples, né? Para explorar o conceito de ativo qualificável. Então essa aeronave KC-390, ela se enquadra como um ativo qualificável? Sim ou não? O que é ativo qualificável? Essa definição você encontra lá no CPC 20. É um ativo que necessariamente demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para uso ou venda pretendidos. Galera, olha lá, a venda foi efetuada em 2019 e a entrega lá em 2023. Por que a entrega lá em 2023? Porque esse avião demora um tempo substancial para ficar pronto. Imagina, cara, a tecnologia envolvida, a parte eletrônica, primeiro toda a parte, né, mais grossa ali, a parte de hardware, né, a lataria, a parada toda, aí montou tudo aquilo ali. Aí depois vai para toda a parte interna, né? E depois toda a parte eletrônica, caracas, milhões de componentes. Então isso aí tem um processo altamente demorado. Apesar de ser só 5, os caras vão demorar aí 4 anos, né, para finalizar esses aviões aí, tá bom? Então isso aí é considerado um ativo qualificável, tá? Show de bola. E aí tem, claro, lá dentro do CPC 20 algumas questões envolvendo isso aí, mas saber o que é um ativo qualificável é interessante, né? É aquele que demanda um período de tempo substancial, exemplo clássico aí, aeronave KC-390. Vamos lá. As receitas de vendas decorrentes do contrato de vendas de aeronaves KC-390 devem ser reconhecidas quando a Força Aérea Portuguesa obtiver o controle das aeronaves. Isso aí está no item 31 do CPC 47, que eu coloquei aqui, ó. O que diz o item 31? A entidade deve reconhecer receitas quando ou à medida que a entidade satisfizer a obrigação de performance ao transferir o bem ou serviço, ou seja, um ativo prometido ao cliente. Que ativo é esse? As 5 aeronaves, nesse caso. Tá? O ativo é considerado transferido quando à medida que o cliente obtiver o controle desse ativo. Então,
As receitas devendo decorrentes do contrato de vendas de aeronaves devem ser reconhecidas quando a Força Aérea Portuguesa obtiver o controle das aeronaves. Então, isso aí vai ser reconhecido lá em 2023, né? Quando elas tiverem o controle, as aeronaves estiverem funcionando lá, aí sim nós teremos esse reconhecimento. Até então, o que nós temos aí? É o reconhecimento do direito de receber, mas nós temos a obrigação de performance, né? A obrigação de desempenho. Então, nesse momento, está lá contabilizado o direito de receber e o passivo. A receita em si somente será reconhecida quando a Força Aérea Portuguesa, lá nesse caso, obtiver o controle desses 5 aviões. Ou se for parcelado, não sei quais os termos do contrato. Entregou o primeiro aqui, beleza, 1/5 da receita. Entregou o segundo, 2/5 da receita. Não, vamos fazer uma grande solenidade e entregar os 5 ao mesmo tempo. Beleza, então só vai reconhecer quando entregar os 5 lá. E aí, realmente, né, a Força Aérea lá portuguesa, ela tiver aí o controle dessas aeronaves, tá bom? Beleza? Ficou bacana, né? Ficou massa. Pô, se ninguém gava, né, eu tenho que gavar. Manda aí um feedback pra gente lá no @prof.gilmarpossati, no fórum de dúvidas, se você achou interessante esse tipo de simulado. Obviamente que eu não vou prometer ir para os próximos, porque dá um trabalho violento, mas sempre dentro do possível vamos trazer esses casos concretos, né? Ou notícias, ou as próprias notas explicativas aí das principais empresas, para a gente fazer essas questõezinhas que fogem um pouco, né, da rotina, e isso turbinam a tua forma de preparação, né? Porque você precisa sair um pouco da caixa e raciocinar contabilmente com a parada, né? E aí depois facilita, obviamente, você vai se lembrar desses exemplos aqui. Esse caso concreto, eu tenho certeza que você vai se lembrar. Se cair lá uma questão do item 31 do CPC 47, você vai se lembrar desse exemplo aqui, tá bom? Então, serve também para isso. Vamos embora, questão 70. A companhia Ford Especial SA comprou um equipamento para uso no valor de 10 mil, cuja vida útil estimada é de 10 anos, ao fim dos quais a companhia espera um valor residual de 2 mil. Nessa situação, considerando que a empresa utiliza o método de depreciação dos custos constantes, linear, ela deverá contabilizar anualmente uma despesa de depreciação no valor de 800. Então, contabilidade básica aqui, em geral, envolve aí contexto também do CPC 27, né, ativo imobilizado, depreciação. Então, era só você pegar o valor de aquisição 10 mil, deduzir o valor residual de 2 mil, chegaria no valor depreciável de 8 mil. Como são 10 anos a vida útil, divide por 10, nós temos então 800 de depreciação anual, gabarito, portanto, correto, né? Questão básica aí sobre cálculo de depreciação, só para a galera também, né? A gente tem que... Por que eu coloco uma questão bem básica? Porque nós tivemos aí questões complexas e toda a prova bem elaborada e que se preze, ela precisa trazer uma questão mais complexa e questões fáceis. Então, essa é a justificativa para essa questãozinha bem de boa aí, tá? Show de bola, vamos embora aí. Questão 71. Questão 71. Trazendo aí uma definição presente lá no CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa. Então, equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a risco de mudança de valor. Galera, errado. Não estão sujeitos a risco de mudança de valor. É insignificante risco. Portanto, gabarito errado. Beleza? Então essa foram, né, as questões de contabilidade geral avançada que foram elaboradas aqui com muita dedicação e espero que você tenha gostado aí. Vamos agora para as questõezinhas de contabilidade de custos. Primeiro simulado a gente pegou bem de boa, né? Tentei aqui não trazer, claro, não ser uma prova também tão barbada, mas também é uma prova mais conceitual, né? Cálculos bem simples aqui de custos. Então, primeira questão aí é a questão 72, né? Acerca da classificação dos custos, julgue os itens a seguir. Se o aluguel da empresa é reajustado mensalmente por algum índice indexado e nunca for igual em 2 períodos subsequentes, o custo decorrente do aluguel é classificado como custo variável. Então, a questãozinha que cobra aquela classificação, né, em variável, né?
Tá errado isso aqui, né, pessoal? Se o aluguel da empresa é registrado mensalmente por algum índice, deixa eu só, achei que eu tinha colocado toda o comentário aqui. Questãozinha 72. Então, se o aluguel da empresa é registrado mensalmente por algum índice indexado e nunca for igual em 2 períodos subsequentes, o custo decorrente do aluguel é classificado como custo variável. Não, né? Porque ele nunca for igual em 2 períodos subsequentes. Então, não é variável aí nesse caso, tá bom? Questãozinha sobre classificação dos custos. Então, aqui você precisa saber essas classificações, o que é custo direto, o que é custo indireto. Acho que até a próxima questão é sobre direto e indireto, né? Deixa eu ver essa aí. Caso uma determinada empresa elabore apenas um produto, ela não terá custos diretos. E aí, pessoal? Certo ou errado essa parada aí? Essa questãozinha aqui, ó, eu peguei da doutrina, é muito comum, né? Da doutrina de... São 2 autores aqui, é o Neves, os quais eu indico, inclusive, né? Viceconte. E também o famoso Eliseu Martins. Cara, é com Z, Eliseu, é com Z. Eliseu Martins e Neves e Viceconte aí. São 2 doutrinas bem bacanas, né? E aí, se eu não me engano, isso aqui... Eu acho que é uma questão que eu retirei, eu acho que do Neves Viceconte, né? Nesse caso é custo fixo. Se o aluguel da empresa é registrado mensalmente por algum índice, na verdade essa questão está aqui, ó, na doutrina do professor Eliseu Martins. Ele até cita isso aí, né? Considerando a relação, ele fala alguma coisa desse tipo. Se o aluguel da empresa é registrado mensalmente por algum índice fixado e nunca for igual em 2 períodos subsequentes, o custo decorrente do aluguel é associado com um custo variável. Não, é custo fixo. Agora eu entendi aqui qual é a lógica, né? Não estava lembrando de onde eu tinha montado essa questãozinha aqui. Então, gabarito errado, né? Ele fala justamente, o professor Eliseu Martins, no seu livro lá, que não se compara, né, um período com o outro, não se trata de custo repetitivo, e sim de custo fixo. E ele dá exemplo justamente disso aí. Se o aluguel da empresa é registrado mensalmente por algum índice indexado nunca for igual a 2 períodos subsequentes, não deixa de ser um custo fixo, já que em cada período seu valor independe do volume de produção. Ó, cada período independe do volume de produção. Agora sim, fechamos. Eu tinha escrito isso aqui, acho que acabou não salvando aí. Gabarito errado aí. Beleza? Show! Questãozinha 73. Agora, a classificação entre direto e indireto. Vamos ver o que fala aí. Caso uma determinada empresa elabore apenas um produto, ela não terá custos indiretos. E aí? Gabarito certinho. Por quê, pessoal? Se ela elabora apenas um produto, todos os seus custos serão em função daquele único produto. Então, não há que se falar nesse caso em rateio aí dos custos indiretos. Todos os custos são em função daquele único produto. Então, caso uma determinada empresa elabore apenas um produto, ela não terá custos indiretos. Simples assim, tá? Gabarito aí correto. Vamos embora. Em determinado período X, a indústria, acho que isso aqui, né, na 74, isso aqui não tem lá no seu caderno, tá? Situação hipotética. Então, em determinado período X, a indústria Fatality produziu 4.600 unidades do produto G300P. Dessas unidades, 100 foram consideradas pelos responsáveis técnicos como imprestáveis e, portanto, sem valor econômico, fato que gerou alvoroço aí no chão de fábrica. Além disso, 200 unidades consideradas imprestáveis foram vendidas ao preço unitário de 100 para reaproveitamento de componentes. Sabe-se que os custos totais do período foram de 900 mil. E aí vem a assertiva. Considerando apenas essas informações, pode-se afirmar que o custo unitário de cada unidade boa, ou seja, as unidades não imprestáveis, né, é maior que 200. Beleza. Vamos lá. Então, primeiro ponto, tá aqui, ó.
Perdas normais, custo de produção. Perdas anormais, vai para o resultado como despesa. Muito bem. Então, vamos lá. Aí, unidades boas. Então, você pegou lá os 4.600, menos 100, menos 200, então, 4.300 unidades. Porque 100 foram considerados como emprestáveis e 200 considerados emprestáveis foram vendidos ao preço unitário de 100 para reaproveitamento. Então, 300 aí na verdade, né? Então 4.600 unidades do produto, 100 foram totalmente emprestáveis. E 200, elas foram emprestáveis também, só que elas foram vendidas aí como sucata, né? Para reaproveitamento de componentes. Então, pô, pegou ali, né? Alguma empresa lá, ela possui esse tipo de... o estrago lá, né? Então poderia reaproveitar algum ponto lá, em termos de matéria-prima, né? Então isso aí é comum em indústrias, né? Pô, teve lá uns estragos leves, mas pô, tem coisa boa aqui de matéria-prima. Eles vendem, né, como sucata, entre aspas, tá bom? Então, o que tem de unidade boa aí? 4.600 menos 100 que foi totalmente, né, avariado, não dá nem para reaproveitar a matéria-prima, e 200 dá para reaproveitar a matéria-prima e eles venderam como sucata. Então ficou 4.300 unidades boas, né? Beleza. Receita de vendas de sucata, segundo itemzinho aqui, bem embaixo, ó. Então vai ser 200 unidades vezes 100, né? Vai te dar aí uma receita de 20 mil. Depois nós vamos para os custos totais, menos as receitas sucatas. Então nós tivemos aí 900 mil de custo total, menos os 20 mil dessa receitinha aqui de venda de sucatas, né? Vai deduzir aí do custo total. Então nós chegamos em 880 mil. E o quarto e último passo para a resolução da questão é você pegar esse 880 mil e dividir pelas unidades boas. Vai chegar no custo unitário de cada unidade boa, né? Então 880 mil dividido por 4.300, aí dá um valorzinho aí de 204,65, portanto é maior que 200 e aí o gabarito está correto. Show? Bacana, né? Questãozinha aí também. Os métodos ou tipos de custeio são a parte operacional do sistema de custos e eles determinam o tratamento dado aos custos indiretos e sua alocação aos preços e produtos da empresa. Sobre assuntos, julgue os itens a seguir. O custeio por absorção não afeta os princípios contábeis e é o único aceito pelo fisco. Caso a empresa opte por outros métodos de custeio, tal fato deve ser registrado em notas explicativas e a diferença entre os métodos deve ser considerada para fins da aplicação da legislação do imposto de renda. Perfeito, galera. Como nós estamos diante aqui de uma prova de contabilidade de custos para a área fiscal, é importantíssimo você saber isso aqui. Uma das coisas mais relevantes, inclusive, na minha opinião. Faz tempo que eu não dou aula de custos, né? Mas, cara, isso aqui é algo a ser destacado com certeza, tá? Beleza? Então, o custeio por absorção não afeta os princípios contábeis, é o único aceito pelo fisco. Caso a empresa opte por outros métodos, aí vai constar lá em notas explicativas, deve ser considerado, né, na aplicação lá da legislação do imposto de renda. Então, o gabarito certinho se liga nessa parada aí, principalmente para provas da área fiscal, né? 76. No âmbito do custeio por atividades, o custeio ABC, né, a alocação dos custos das atividades ser feita de maneira criteriosa, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: rastreamento, alocação direta e rateio. Tá errado, né, pessoal? Qual é a ordem de prioridade? Primeiro nós temos a alocação direta, depois o rastreamento e, por fim, o rateio, né? Então, é isso aí. O rateio é utilizado apenas quando não há possibilidade de utilizar nem a alocação direta, nem o rastreamento, tá? Beleza? Lembrando, né, que rateios aí arbitrários, né, eles não devem ser feitos aí, né, para fins gerenciais. Rateios arbitrários não devem ser feitos. Só que muitas vezes, né, acaba ocorrendo aí na prática, né? Então nós temos aí ordem de prioridade, alocação direta, rastreamento e rateio. Show? Então, gabarito errado. Questão 77. A indústria PQP produz 4 produtos: flor, sola, rock e mento. A indústria, né? Puta que pariu. É isso mesmo, né? Os bastidores da questão. Eu tinha que colocar uma sigla ali. Vou colocar aqui PQP. Puta que pariu, né? Mas tá tudo certo. É só para dar uma descontraída aí. Beleza? A indústria PQP produz 4 produtos:
flor, sola, rock e mento. Flor, sola, rock e mento. Muito bem. As informações referentes Lapa, né? Pô, aqui... Não sei por que eu botei rock e depois eu troquei por Lapa. Mas, cara, independente, tá? Eu acho que é Lapa aqui. Mas isso aí não faz diferença, né? Porque o que importa é o que tá aqui, ó. Né? Os valores. Eu olhei rock, que rock? Eu lembro de Lapa. As informações referentes de cada produto são apresentadas a seguir em reais. Muito bem. Aí te deu preço venda, custos variáveis, custos fixos, despesas variáveis. E aí, as 4. Flor, sola, Lapa e mento. Muito bem. Informações adicionais. Os custos fixos são comuns aos 4 tipos de produtos e alocados com base nos custos variáveis. A indústria possui o objetivo de investir em campanhas de marketing digital para 2 produtos, visando a maximização do lucro, né? Os 2 produtos. Considerando as informações simples, irão ter a venda incentivada dos produtos sola e flor. Então, nós precisamos calcular a margem de contribuição unitária, tá bom? Margem de contribuição unitária. Então, pegando os dados aqui, pessoal, dessa tabelinha, nós chegamos, né, na margem de contribuição unitária. Até poderia, né, lá na hora da prova, você colocar aqui, ó, tá? Mas vamos lá, eu fiz aqui, ó. Flor tem 1.000 menos 300 mais 30. Aqui, né, ó. Então, é o preço de venda menos os custos variáveis e as despesas variáveis unitárias. É assim que você calcula a MCU aí. Então, 1.000 menos 330, 670. 1.200 menos 400 mais 100 é 700. Né? Então, 1.200 menos 500 aí, 700. 1.300 menos 720, 580. 1.500 menos 820, 680. Então, os 2 produtos com maior margem é o sola e o mento. Tá bom? E aí eu coloquei aqui, pô, não acertou? Então, sola, mento. Entenderam o porquê dos nomes? Gabarito, portanto, errado. Que sacanagem, né? Não acertou? Sola, mento. Entenderam o nome lá das paradas? Então é isso aí. Gabarito, errado. Isso era muito comum, né? Inspirei aqui na minha carreira militar. Então tinha lá a senha, era sola e a contrassenha era mento. Então daí o cara falava lá, tu tava lá no posto lá, né? Daí o cara vinha, senha, sola. Aí o outro falava, mento, solamento, guerreiro, solamento. Então lembrei do solamento e coloquei aqui, tá? Errou, solamento, tá bom? Mas é uma brincadeira, obviamente. Agora você já se ligou aí como que calcula, né, essa margem de contribuição unitária, se algo for explorado aí. Então, como são ali, ela fala, né, 2 produtos, maximização do lucro, você vai pegar os 2 produtos com as maiores margens, não é mesmo? Então, você pega aí o sola e o mento. Gabarito, portanto, errado, porque a assertiva falou é a sola e flor. Beleza? Então, gabarito aí errado. E a última questão, essa aí, a margem de segurança é o percentual de redução de vendas que a empresa pode suportar sem que tenha prejuízo. Indica a quantidade que a empresa está operando acima do ponto de equilíbrio. Margem de segurança é o percentual de redução de vendas que a empresa pode suportar sem que tenha prejuízos. Indica a quantidade que a empresa está operando acima do ponto de equilíbrio. Gabarito está corretíssimos aí. É justamente isso. Então é isso, meus queridos. Valeu, muito obrigado aí. Siga lá o nosso Instagram, @prof.gilmar.possati, e o nosso canal do YouTube, canal Contabilizando. Estou com alguns projetos bem interessantes aí. Esse simulado, inclusive, me motivou, né? Pô, tem que postar mais vídeos lá nesse canal, algumas coisas mais concretas nesses exemplos aí. E aí nós vamos utilizar o canal Contabilizando para dar uma fomentada nessa parada aí, tá bom? Deixe seu feedback, achou bacana, achou uma bosta, manda pra gente aí no @prof.gilmar.possati, no fórum, e nós estaremos aí te ajudando, tá bom? Beleza? Forte abraço, bons estudos, e eu te vejo então na próxima oportunidade aí. Valeu!